3 erros comuns que atrapalham o pedal. Eu tô até com a minha bike aqui, ó, pra gente falar desse assunto. Por quê? É para ser um prazer, é para ser algo bacana e pode não ser dessa forma. Pode ser, inclusive, algo desagradável. Por isso que a gente está aqui, para alinhar e não deixar que isso aconteça. Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Treino homens acima dos 40 anos para sair do sedentarismo absoluto e entrarem em forma. Sim, o pedal é algo para ser prazeroso, algo bacana, algo que dê vontade de fazer de novo. Mas, por causa desses 3 erros, eu posso fazer algo que seja bem desagradável. Se você já está curtindo esse conteúdo, faz assim, ó, clica no curtir. Quando você clica no curtir, o YouTube entende que esse conteúdo é bacana, ele chama mais pessoas para vir aqui também conhecer esses 3 erros e evitar esses 3 erros, que é o mais importante. E compartilha com aquela pessoa querida que você sabe que pedala, você já viu pedalando e talvez não conheça esses 3 erros. Bora lá! Bom, quem me acompanha sabe que isso aqui, né, o pedal é algo que virou uma paixão para mim. Eu participei de muitos campeonatos de luta, na época que eu lutava, praticamente todo final de semana, eu participava de campeonatos. E quando eu parei de lutar, quando eu decidi parar de lutar, por quê? Por que eu parei de lutar? Porque eu comecei a machucar muito, né? A luta machuca, porque é um embate, né? Então machuca, ombro, joelho, enfim. Eu decidi parar. E aí eu fiquei buscando o que eu poderia fazer. E aí eu lembrei da bike, que eu gostava muito de pedalar. Eu fui atleta de bicicross. Falei, cara, eu vou voltar a pedalar. Aí eu peguei a bicicleta, fiz uma revisão e comecei a fazer alguns pedais, né? Óbvio que eu fui fazendo pedais mais curtos, né? Eu saía daqui, da VIP, onde eu tô, aqui em Campinas. Aqui em Campinas tem um parque que chama Lagoa do Taquaral. É aqui próximo. Então eu saía daqui, ia lá, dava uma volta e voltava bem pouco, né? A lagoa tem 5 km, mais uns 5 para ir. Então eu comecei bem gradual, comecei pequenininho e aí eu fui melhorando o pedal e acabou virando uma paixão, né? Eu falo que quando eu pedalo, eu reorganizo minhas ideias e tem um efeito terapêutico para mim, eu volto muito bem. A liberação de neurotransmissores me faz um bem danado, uma sensação de bem-estar muito grande. Agora, eu fui aprendendo ao longo do tempo, né? Eu fui aprendendo ao longo do tempo, não só pedalando, mas também atendendo pessoas aqui, né? O aqui que eu tô falando é na VIP, que eu já falei agora há pouco. A VIP, para quem não conhece, é uma clínica de treinamento personalizado aqui em Campinas, na Rua dos Alecrins, número 555. Inclusive, se você é de Campinas ou está passando por Campinas, vem conhecer a gente aqui. Mas enfim, atendendo pessoas aqui e a pessoa chegando aqui, já machucada, já com dor, já com processo inflamatório, eu faço uma investigação para entender o que está acontecendo e aí eu fui tirando algumas questões que estão ligadas com esses 3 erros, que eles são bem comuns. E são detalhes importantes que fazem toda a diferença. Fazem toda a diferença. São pontos que eu devo observar na bike. Tanto é que eu não trouxe nem capacete, eu já fiz um outro vídeo falando também sobre bike, sobre pedal. Tá aqui na playlist, dá uma olhadinha lá depois, mas não tem nada a ver com aquele outro vídeo. Aquele vídeo eu falei de capacete, de luva, de óculos, de outras questões que também são muito importantes. Mas agora eu vou falar de menos questões, mas eu vou falar de algumas questões da bike, especificamente da bike, que tem que ser observados. Devem ser observados se eu quero fazer um pedal prazeroso, se eu quero fazer o pedal, porque muitas vezes nem dá para fazer o pedal, né? Então, esses detalhes, eles são importantes e eles passam despercebidos, principalmente para quem é leigo. O leigo, ele não consegue observar isso, né? E, como eu disse, faz toda a diferença. Quem está com a bicicleta, né, de um jeito e depois ouve essas observações minhas, ajusta, fala, cara, parece que eu estou em outra bike por conta disso. Então, faz realmente toda a diferença. Melhora a performance e evita algumas questões como dores, até processo inflamatório. Agora sim, tem algumas pessoas que elas acreditam que é assim e ponto final, né?
é imutável. A bicicleta é essa daqui, ó. Não é. Não é. E essa bicicleta aqui é o que você está vendo agora, mas ela pode ser diferente. Inclusive, ela deve ser diferente para te atender, para poder fazer o que tem que ser feito sem criar problemas, sem gerar problemas. A gente tem o hábito, muitas vezes, de ficar fechado, fixo, numa situação. E eu já atendi várias pessoas assim. E você tenta explicar, você mostra a diferença e a pessoa não entende ou talvez não queira entender. Então, é assim. Isso aqui, isso tudo que a gente está vendo aqui, né? Vou até abaixar aqui a câmera, ó. Vou até abaixar um pouquinho a câmera para a gente ver, ó. Isso tudo que a gente está vendo aqui, ó. Tá, ó. Isso tudo que a gente está vendo aqui, ó. Roda, né? Essa parte aqui, ó, da suspensão. A outra roda, pedal, pé de vela, que é essa parte aqui que vai até o pedal, selinho, canote, a mesa que sustenta o guidão, tudo é mutável. Tudo é mutável. Tudo eu posso trocar, tudo eu posso mudar. E aí, às vezes, a pessoa não entende isso. E por conta de não entender isso, ela acha que é desse jeito. É isso aqui, não tem como mexer. Tem. Cada peça dessa pode ser mexida. Cada peça dessa da bicicleta pode ser mexida. Isso é importante entender, né? Porque esse conceito fixo de ser imutável, que é assim e não tem o que fazer, me leva aonde isso? Né? Não me leva a lugar nenhum, só me atrapalha, porque eu não consigo fazer os ajustes necessários para poder ter um pedal prazeroso, para poder ter um pedal bacana. Né? Eu vou ter um pedal que vai ser custoso, que eu não vou ter prazer de fazer novamente. Para que isso? Então, algumas pessoas têm essa mentalidade, né? Essa forma de pensar sobre a bike, que é imutável, né? Que tem que ser assim. Não, tem que ser assim. É assim mesmo. Dói a lombar pedalar? Não, não dói. Não é para doer. Dói o joelho pedalar? Não, não é para doer. A pessoa tem essa visão. E vem aquela questão que a gente já conversou aqui em outras situações do conformismo positivo. Desculpa, conformismo negativo. Que é aceitar algo que é ruim. Eu não preciso, eu não tenho que aceitar algo que é ruim. Se é ruim, se está me fazendo mal, eu não tenho que aceitar. Eu não tenho que aceitar. Eu tenho que fazer o ajuste necessário. Eu tenho que entender o que precisa mudar, arrumar para ser bom. O que precisa arrumar para ser bom? É isso que eu preciso entender. Senão eu fico ali, ó, patinando e não saio do lugar. Sempre com alguma questão que está incômoda em algo que eu quero fazer. E eu acabo fazendo o quê? Desistindo. Eu já ouvi isso de várias pessoas aqui na VIP, pessoas do meu dia a dia. Não, desisti de pedalar porque né? Dói a lombar, dói o pescoço, dói o braço, dói a mão, dói o ombro, dói o joelho. Sabe por que estava doendo? Porque a bike não estava ajustada. E pode ser que seja um desses 3 erros que eu estou falando aqui. Eu vou detalhar os 3 erros, tá? Eu vou detalhar os 3 erros. Então tá, Eduardo. O que eu preciso fazer então? O que eu preciso fazer então? O mundo ideal, né, o melhor dos mundos é ter a orientação de um especialista. É ter um especialista mostrando para mim o que eu preciso fazer. Esse é o melhor dos mundos. Né? Mostrando exatamente qual é o caminho adequado. Né? O que eu preciso para fazer um pedal bacana, para fazer um pedal prazeroso. E uma outra questão muito importante, né? Eu quero essa bike, para que exatamente? Isso é um ponto muito importante. Para que eu quero essa bike? Eu entendendo para que eu quero a bike, fica muito mais fácil de eu ter a bicicleta adequada para aquilo. Porque às vezes eu tenho uma coisa na cabeça, compro a bicicleta, mas não falo para a pessoa o que eu tenho aqui na minha cabeça. Eu compro uma bicicleta que serve para X e eu estou comprando uma bicicleta que serve para Y. Entendeu? Então tudo isso tem que ser entendido e ajustado. Então o melhor dos mundos é realmente eu ter o especialista me acompanhando, mostrando para mim o que é o ideal, qual é o melhor caminho. Esse é o melhor dos mundos. Eduardo, eu não tenho esse especialista, então eu vou ter que sentar e fazer uma pesquisa profunda, sabendo exatamente se aquela pessoa que está passando aquela informação sabe o que está falando, tem conhecimento, né, tem base para falar o que está falando, para eu poder pegar essa informação e utilizar essa informação na minha bike.
Então eu vou ter que fazer uma pesquisa profunda. Qual é o objetivo final? É saber exatamente o que tem que fazer. Eu preciso saber exatamente o que eu tenho que fazer. Isso que eu preciso. Quando eu entendo exatamente o que eu tenho que fazer, aí flui. Aí é só fazer. Né? Aí é só fazer. Eu pedalei uma vez com um amigo meu, não é nem o nosso objetivo aqui, mas só para vocês entenderem o nível do negócio. Aqui, ó, vou mostrar, né? Vou mostrar aqui melhor. Aqui, ó, tem um suporte de bike. Tem dois, na verdade. Tem um aqui e outro aqui, ó. Eu tenho dois suportes de bike, né? De água, desculpa. Dois suportes de água na minha bike. Então eu ponho um suporte, uma garrafa na frente e uma garrafa atrás. Ele colocou uma garrafa que não era apropriada para esse suporte. O que aconteceu? No meio do pedal, a garrafa pulou. Ele não viu, eu também não vi, ele ficou sem água. Agora você imagina, você se propõe a fazer um pedal de 40, 50, 60 quilômetros sem água. Entende? Eu tô falando uma coisa que nem é o nosso assunto aqui, mas é algo mínimo, né? Tem uma garrafinha de água apropriada para eu lá beber água. Então, e ele me contou uma outra história, né? Ele foi pedalar uma vez, num circuito, e aí pulou com a bicicleta, né, numa rampa, a roda saiu. Olha só o nível. Então, estou contando aqui histórias para mostrar que tem muitos desajustes. As pessoas vão muito despreparadas fazer o pedal. Muito despreparadas. Eu vejo isso, né? Muitas vezes eu estou na Lagoa do Taquaral, né, que é um parque aqui próximo, que como eu disse, em algumas vezes já, né? É um parque aqui próximo, e eu estou ali pedalando, eu olho a pessoa e falo assim, não é possível que essa pessoa está pedalando e ninguém viu isso. Não é possível que ninguém observou o quanto essa pessoa está fazendo errado. Uma outra amiga minha, deu 5 minutos nela, ela foi no final de semana, comprou uma bicicleta qualquer lá, e aí, vamos pedalar no final de semana, eu comprei a bicicleta. Eu falei, vamos. Aí a Márcia trocava marcha, entende? Não é assim, né? Não é assim. Eu tenho que fazer o certo. Eu tenho que procurar alguém para me orientar. Eu sempre dou esse exemplo, né? Quando a máquina de lavar quebra em casa, eu pego a chave de fenda e me meto a abrir a máquina de lavar? Não. Eu chamo o mecânico do meu carro para abrir a máquina de lavar? Não, porque ele não é especialidade dele. Eu chamo um especialista em máquina de lavar. É a mesma coisa. Eu preciso chamar um especialista para me ajudar a montar uma bike legal, uma bike adequada para mim. Mas não, muitas vezes a pessoa simplesmente sai por aí, entra na bicicletaria, compra a bicicleta e pronto, sai pedalando. Tem um cliente nosso aqui, de fisioterapia, hérnia na cervical, hérnia na lombar. Deu uns 5 minutos, comprou uma bicicleta no final de semana e começou a pedalar. Chegou aqui na segunda-feira todo travado. Por quê? A bicicleta estava extremamente inadequada para ele. Aí aumentou a dor na cervical, aumentou a dor na lombar. Quer dizer, na cabeça dele, né? A gente imagina que na cabeça dele ele queria fazer algo bacana, algo prazeroso, algo para aumentar o gasto calórico, emagrecer, melhorar a qualidade de vida dele, melhorar o estilo de vida dele, ter um estilo de vida cada vez mais saudável, emagrecer, né? Ganhar massa muscular, ganhar resistência, ganhar condicionamento físico. E não foi assim. Pelo contrário. Pedalou quantas vezes? Uma. Depois encostou a bike lá. Às vezes eu invisto um pouco mais numa bike, mas eu tenho uma bike que eu vou usar, né? Eu quero economizar muitas vezes e aí eu compro uma bicicleta e não uso porque não dá para usar. Por isso, tem que saber exatamente o que vai fazer, o que tem que ser feito. Senão, eu fiz o caminho da fé. É um caminho que sai de Águas da Prata e vai até Aparecida. Era um grupo grande, 12 pessoas. E no grupo tinha um médico. E a gente pedalava mais ou menos no mesmo ritmo, junto assim, né? E ele com muita dor na lombar. Direto com dor na lombar. Então quando a gente chegava, eu fazia alguns atendimentos ali para ajudá-lo, né? Como fisioterapeuta. E quando ele voltou para Campinas, ele me falou, eu encontrei com ele depois, ele falou assim que ele fez um ajuste. O que eu estou falando aqui é muito avançado, tá? Não é o nosso assunto aqui, mas só para a gente entender. Ele fez um ajuste no pedal da bicicleta e acabou a dor na lombar dele. Você entende? Que tem que estar ajustado? Tem que ter esse ajuste? E muitas vezes
eu tô comendo bola por conta disso, eu tô achando chato pedalar, eu não tô gostando de pedalar por conta disso, porque tá faltando isso. Tá faltando esse ajuste. Eu tô contando essas histórias para mostrar o quanto isso acontece, o quanto eu ouço de histórias de pessoas que acabam tendo problema. Sabe que oração agora? Agora é a hora, depois de tudo que a gente conversou, de começar a vir aquela enxurrada de desculpas. Desculpas para não aceitar, para não fazer o que tem que ser feito. Eduardo, mas eu sempre pedalei assim. Eu sempre pedalei desse jeito, eu nunca tive problema. Vai esperar ter problema? Certeza que vai esperar ter problema? Porque muitas vezes quando a pessoa senta aqui, ó, me procura como fisioterapeuta, senta aqui no sofá para falar comigo, tem lesão que muitas vezes não tem mais o que fazer. É irreversível. Eu vou esperar chegar nesse ponto, porque é assim, ó. Muitas vezes eu faço um pedal e eu já sinto dor. Mas algumas vezes, posso dizer até a maioria das vezes, eu pedalo e não acontece nada. É silencioso. É um processo ali tipo água, mole e pedra dura, sabe? Vai pim, 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 pingando, sabe? Vai gerando um desgaste. E quando eu vejo, não tem mais o que fazer. Quando começar a doer, já tem algo instalado, irreversível. Para que eu vou deixar chegar nesse ponto? Para quê? Só ouve, eu sei que eu não falei ainda quais são os 3 erros, eu vou falar agora em seguida. Para que eu vou deixar chegar nesse ponto? Não tem sentido. Não tem sentido nenhum. Eduardo, eu nem sabia que isso aqui que você está falando é um problema. Ok, agora você já sabe. Tem aquela frase, né, emblemática, que quando eu ouço algo não tem como eu desouvir. E quando eu vejo algo não tem como eu desver. Então se está comigo até aqui agora, e vai ficar mais um pouquinho para a gente ver quais são os 3 erros, pronto, eu vi quais são os 3 erros, eu não posso cometer esses 3 erros, eu não devo cometer esses 3 erros, que são simples de serem corrigidos. Mas a gente gosta de dar desculpa. Eu falo assim, né? As desculpas elas ficam aqui, ó, orbitando aqui na minha frente. Eu vou lá e pego uma para dar aqui agora. Pego uma para justificar a minha ação. Pego uma para justificar a minha baixa performance. Nunca ninguém me falou isso aí, Eduardo, que você está falando. Nunca ninguém me falou. Tá, agora eu estou falando. Eu estou falando baseado em biomecânica, eu estou falando baseado na minha experiência atendendo pessoas que me procuram aqui já com lesão. Eu estou falando com a minha experiência, eu montado em cima da bicicleta pedalando. Eduardo, mas você está sendo muito minucioso, muito detalhista. Mas é assim que funciona. É desse jeitinho que funciona. Então vamos falar? Vamos para a prática? Vamos ver quais são, de fato, esses 3 erros? Bora lá? Então tá, eu vou dar uma baixada na câmera aqui para focalizar a bicicleta, para mostrar algumas questões aqui bem importantes. Vamos lá? Primeiro ponto que eu quero falar é do quadro. O que é quadro, Eduardo? Quadro é isso aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é o quadro, ó. Tá? As peças são encaixadas no quadro, né? A suspensão, o pedal, o pé de vela, a roda de trás, o canote com o selim, a mesa com o guidão, tudo é encaixado no quadro. E o quadro da bicicleta, ele tem um tamanho. Ele tem um tamanho que normalmente ele está colocado aqui, ó. Aqui, ó. Bem aqui. Né? Nessa região aqui, está lá anotado o tamanho do quadro. E o quadro é como se fosse uma roupa. A roupa ela tem tamanho, o quadro também tem tamanho. Então aquele cliente que eu falei para vocês, que tinha lesão na cervical, lesão na lombar, ele comprou uma bicicleta com um quadro menor. E aí não tem ajuste, a pessoa não encaixa. Então, qual é o meu tamanho? Essa bicicleta é para quê? Porque o tamanho de uma bicicleta de passeio é um, o tamanho de uma bicicleta de mountain bike é outro, o tamanho de uma bicicleta de speed é outro.
Então, speed é aquelas estradas, né, de pneuzinho fininho, sabe? Então eu preciso entender isso. Qual é o meu tamanho? Qual é o tamanho do quadro adequado para mim? E aí sim, a partir disso, pronto, eu vou ter uma bicicleta encaixada para mim. Igual uma roupa. Imagina só, eu vou lá e meu tamanho é M, eu compro uma camiseta PP. Ou meu tamanho é M, eu compro uma camiseta GG. Não vai dar. Não vai ter ajuste. Entende? Esse é um dos pontos mais importantes que eu vejo em relação à bike. O segundo ponto que eu vejo com relação à bike é a altura do selim, né? Que altura que eu ponho esse selim? Muitas vezes eu vejo as pessoas pedalando com o selim muito baixo, talvez até pelo medo de desequilibrar e cair. Mas quando eu pedalo com o selim baixo, o meu joelho ele acaba dobrando, ele acaba flexionando muito. E quando ele flexiona muito, eu empurro aquela bolinha do joelho, né, a patela, eu empurro a patela contra o fêmur e fico fazendo um atrito ali, eu vou gerando o quê? Desgaste. Então, eu tenho que tomar cuidado com o ajuste do selim. É muito importante. E várias pessoas pedalam e sentem dor no joelho. Por quê? Porque o selim não está ajustado da forma correta. Então, eu preciso ajustar. Quando eu descer o pedal, eu tenho quase que esticar, fazer a extensão total do joelho. E aí eu volto de novo. E aí tudo vai se encaixando, né? Se o quadro não tiver do tamanho ajustado, mesmo eu ajustando o selim, não vai ficar ajustado. Então começa pelo quadro, né? O ajuste todo começa pelo quadro. Então você tem bike, então já olha lá, qual que é o número da bike do meu quadro? Tá certo para minha altura? Sim ou não? Então esses dois pontos são pontos de conforto, né? Para eu ter conforto no pedal. Fazer um pedal com uma bicicleta ajustada no meu tamanho. No meu tamanho. Eu vou demonstrar aqui para poder ficar mais fácil de visualizar. Tá, ó. Coloquei até uma bermuda, não é uma bermuda de bike, mas é uma bermuda para a gente poder visualizar aqui o que eu estou falando, tá? Então olha só, eu estou aqui, ó, em cima da bike, tá, ó. Tô aqui em cima da bike. Então, ó, eu vou pedalar para trás, né? Porque se eu pedalar para frente a bicicleta anda, né? Mas olha só, ó. Olha aqui, ó, como que fica o pedal, ó, quando eu tô fazendo o movimento, né? Então, ó, essa altura de banco aqui para mim tá ótima, tá, ó. Tá ótimo, ó. Não estou dobrando muito o joelho, ó. Tá, ó. Tá? Não estou dobrando muito o joelho e estou fazendo a extensão quase total, ó. Quase total a extensão do joelho no final. Agora, se eu baixar esse banco, vamos baixar para ver, né? Se eu baixar esse banco, o que vai acontecer? Baixei um pouquinho, hein? Não baixei muito não. Olha só, olha o tanto que eu já estou dobrando o joelho agora, ó. Olha isso, olha esse ângulo, né? E aí, ó, eu já não faço a extensão total, ó. Ó, já não faço a extensão total não, né? Quase total, ó. Tá? Eu não estou de sapatilha, naturalmente, né? Essa bicicleta aí, ela tem um pedal encaixado de um lado para pedalar de tênis e outro lado para pedalar com sapatilha, tá? Então, entendemos a questão do banco, né? Terceiro erro. Algumas pessoas podem falar assim, não, Eduardo, você não está falando isso. Tô porque eu vejo. Eu tô pedalando e eu vejo pessoas fazendo assim. Óbvio que não são pessoas que estão, né, super, mega, power acostumadas a pedalar. São pessoas que não estão acostumadas a pedalar. Mas é pedalar com o pneu murcho. E às vezes não é super murcho, mas é um pouquinho murcho. Quando eu pedalo com o pneu murcho, eu aumento o atrito do pneu com o asfalto e fica muito mais difícil de eu pedalar. Fica muito mais pesada a bicicleta. Então, eu tenho que estar sempre conferindo se o pneu está calibrado. Está com a calibragem adequada.
E para isso, eu preciso ter isso aqui, ó. Uma bomba, ó. Olha o tamanho dela, ó. Tamanho da palma da minha mão, ó. Então, eu carrego nessa bolsinha aqui na frente. Nossa, você dorme nessa bolsinha é feio. Eu já ouvi isso de várias pessoas, tá? A bicicleta é minha e eu pedalo do jeito que eu acho melhor. Eu gosto dessa bolsinha e ela vai aqui na frente junto, não é o assunto aqui, né? Mas ela vai junto com uma câmera, né? Ó, vai junto com uma câmera. Câmera, para quem não sabe o que eu tô falando, né? Vou explicar. Olha aqui, ó. Tem o pneu, a roda da bicicleta aqui, né? Ó. Tem o pneu aqui e aqui é a roda. Entre a roda e o pneu, lá dentro, tem uma câmera, né? De borracha, que é ela que eu encho. Ela vai enchendo e ela encosta no pneu, empurra o pneu e o pneu fica firme, né? Então, se fura, não é o pneu que fura, é a câmera que está lá dentro que fura. Então eu levo ali sempre 2 câmeras reserva, tá? E já aconteceu na estrada de eu encontrar um casal. Na verdade eu estava indo e eu encontrei com eles vindo. Eu fui até o ponto que eu queria ir, quando eu voltei, eu encontrei eles de novo parados com o pneu furado. A mulher estava com uma cara assim, né? E aí eu parei e falei, estão precisando de câmera? Ah, sim, furou o pneu aqui. Aí eu peguei, tirei uma câmera na minha reserva e dei para ele. Ele colocou lá no pneu da bicicleta dele e eu fui embora, né? Mas tem que ter, né, uma câmera. Não é um assunto nosso aqui, mas tem que ter uma câmera reserva. Eu falei isso no outro vídeo lá com várias questões que são importantes. Mas eu estou falando aqui de conforto, né? De pedalar gostoso. E com o pneu murcho, como a bicicleta fica mais pesada, tem que fazer mais força. Isso é um dos motivos que pode doer o joelho, pode doer a lombar, tá? Então, três erros muito comuns. Não está com o quadro adequado, no tamanho adequado. Não está com o selim na altura adequada e está com o pneu murcho. Eu com o pneu murcho vou ter problemas, além de gastar muito mais o pneu. Esses três erros, essas 3 recomendações minhas são fundamentais. Se fez sentido, agora tem que colocar em prática. Voltando aqui, depois de entender sobre esses 3 erros, praticamente são recomendações que eu preciso fazer, né? Bacana, né? Agora é só fazer. Não adianta vir aqui, ouvir, achar bacana, falar no almoço de família, falar no happy hour da empresa e não implementar. Tem sua bike? Tá pedalando? Tá curtindo pedalar? Então faz isso, faz o ajuste. Como eu disse, eu não preciso trocar a bicicleta inteira, né? O problema é que no quadro, eu troco só o quadro e uso as mesmas peças. A altura do selim não precisa nem mexer, né? Em nada, é só acertar a altura do selim. O pneu é só encher o pneu, né? Só encher o pneu. Também ver se o pneu não está careca, né? Muitas vezes o pneu está careca, ou às vezes está com um furo pequenininho e aí começa a vazar. Tá bom, Eduardo. Entendi. E aí a pessoa ouve tudo isso e às vezes ela quer resolver do jeito dela, da cabeça dela, né? Então, quer ajustar a bike, mesmo a bike não estando no tamanho certo. Então, o quadro não está no tamanho e eu quero forçar um ajuste. Tem algo que eu não falei aqui que chama Bike Fit. Você comprou a bicicleta do tamanho certo, tudo certinho. Ainda assim, tem alguns ajustes para ser feito. Esse selim aqui, esse banco, pode ir um pouco para frente, pode ir um pouco para trás. A altura do guidão pode ir um pouco para cima, um pouco para baixo, um pouco para frente, um pouco para trás. Tem vários ajustes aqui que podem ser feitos. Isso chama Bike Fit. Você paga para um profissional e ele vai colocar você em cima da bicicleta. Você vai pedalando, eu vou falar do cara que eu faço, né? Você vai pedalando, ele vai filmando, ele vai vendo os ajustes ali, ele coloca depois para você ver numa tela aqui na frente os ajustes, ele vai fazendo os ajustes necessários e faz esses pequenos ajustes que fazem toda a diferença. Depois que eu fiz o Bike Fit, eu melhorei muito o meu tempo na bicicleta. Então, não estou nem falando tão avançado assim, mas imagina só, a pessoa vai lá, comprou uma bicicleta com o quadro, não é para o tamanho dela, e ela quer ajustar a bicicleta, não vai ajustar. É como eu disse, meu tamanho é M, eu compro uma camiseta GG e quero ajustar ela para mim, ou Extra G e quero ajustar ela para mim. Não vai dar certo. Entende?
é melhor eu já comprar a camiseta adequada. É melhor eu já comprar o quadro adequado. Mas, Eduardo, eu não comprei, então compra agora. Compra e troca. Vende outro quadro. Ou às vezes até base de troca, a pessoa aceita. Pega o quadro usado, pega um quadro novo, ou às vezes um quadro usado também, e faz. Se não está no tamanho, não tem como ajustar. Tá? Se a bicicleta não está no tamanho, não tem como ajustar. Tem que trocar o quadro. Ou a pessoa decide fazer os ajustes, mas faz ajustes parciais. Sobe um pouquinho o banco, mas não sobe o tanto que é para subir. Não vai ter a resposta que é para ter. O quadro é 18. Aí eu estou com o quadro 17. Ah, é só um de diferença. É só um que vai fazer diferença. Num pedal longo de 60, 70 km, vai fazer diferença. Então não adianta fazer mais ou menos, não adianta fazer parcialmente, não adianta fazer esses ajustes de qualquer forma. Não adianta. Não adianta eu querer improvisar. Tem que fazer o certo, tem que fazer o adequado. Por exemplo, com relação à altura do banco, no Bike Fit ele põe o banco exatamente na altura correta. E aí ele vai lá e coloca uma fita, né, para eu saber aqui exatamente que altura que é e não perder a altura que ele ajustou, né? E por fim, né, não acabou ainda, a gente vai falar bastante, né? Por fim de tudo isso que eu estou falando, da pessoa querer fazer sozinho, é não procurar ajuda, né? Não procurar ajuda, querer resolver sozinho. Muitas vezes eu preciso de ajuda, eu preciso de um especialista. O especialista ele vai me poupar tempo. Ó, você vai por esse caminho aqui, agora você vai por aquele caminho lá. Ele vai poupar meu tempo, ele vai mostrar exatamente o caminho que tem que fazer. E com bike, é uma máquina, né? Isso aqui é uma máquina. Eu tenho que estar com a máquina ajustada. Senão, eu não vou ter o melhor da bike. Não vou ter o melhor da bike. Então, Eduardo, como é que eu faço? Primeiro ponto é saber exatamente o que é necessário. O que é necessário? Ah, é necessário trocar o quadro. Ah, é necessário subir o banco, baixar o banco. Porque tem gente que pedala com o banco muito alto também. É raro, é menos comum, mas também tem pessoa que pedala com o banco muito alto. E aí fica sambando em cima do banco, né? Para poder pedalar. O pneu está murcho, então vamos ajustar, vamos calibrar esse pneu. Então, eu preciso saber o que é necessário. O que é necessário para eu fazer esses 3 ajustes para começar a ficar no ponto para pedalar e ter um pedal bacana? Então, o que exatamente é necessário? Exatamente. É só o quadro? Não, é só a altura do banco? Não, é o banco e o quadro. O pneu está ok? Não, é o pneu e o banco. Enfim, preciso saber desses 3 pontos, quais são os pontos. Faz uma análise aí agora, né? Faz uma análise aí agora. O que exatamente eu preciso fazer? Para fazer o certo, né? Para fazer o adequado, para ter a bicicleta encaixadinha para mim. Tá. Agora eu quero fazer um convite. A gente já falou aqui, né? Nem sei quanto tempo a gente está, mais de 30 minutos eu acho, né? Faz um dos ajustes. Faz um dos ajustes. Vê a diferença e me conta aqui. Por exemplo, vamos pensar que é o banco. Só ajusta o banco. Sai para fazer um pedal. Me conta depois como é que foi. Você entendeu como é que é o banco, né? Eu tenho que quase fazer a extensão total do joelho, quase esticar o joelho todo. Porque quanto mais baixo o banco, mais eu dobro o joelho, mais eu flexiono o joelho quando o pedal está em cima. Isso é ruim para o joelho. Então, coloca o banco na altura certa, pedala, depois vem aqui e me conta. Ou, se é o quadro, aí já é um pouco mais custoso, porque vai ter que gastar uma grana, investir uma grana ali para comprar um quadro novo. Mas quando trocar o quadro, comenta aqui para mim, como foi pedalar com o quadro no tamanho certo? É outra vida, né? É outra vida. Ou, pneu. Pneu estava pedalando no pneu murcho e agora calibrei o pneu. Me conta, como é que foi pedalar com o pneu calibrado, certinho? Conta que eu quero saber, tá? Faz os ajustes, eu tenho certeza que vai mudar o jogo totalmente. Com esses 3 pequenos ajustes, tamanho do quadro, a altura do selim, né, para estar na altura adequada e a calibragem do pneu. E muitas pessoas eu vejo pedalando lá na lagoa e elas estão cometendo esses erros. E aí
pedal não é tão bacana assim. O pedal não é tão prazeroso assim. E tem que ser, né? Para eu poder ter vontade de fazer de novo. Muitas vezes eu pedalo de manhã, quando chega no final da tarde, eu falo, nossa, que vontade de pedalar de novo. Por quê? Porque a sensação é boa. Eu tenho uma liberação de neurotransmissores do bem, né? Endorfina, serotonina, dopamina, e eu quero isso de novo. Por isso que dá vontade de pedalar de novo. Então, foi bacana esse nosso bate-papo? Curte aqui. Quando você curtir, você vai dar a oportunidade de outras pessoas também verem esse vídeo. Também ter esse conteúdo à disposição. Se você não está me seguindo ainda, comece a seguir agora, senão você vai começar a perder esse tipo de conteúdo, que é o conteúdo que eu coloco aqui sempre. Começa a seguir agora. E, você não sabe, aquele amigo meu, aquele fulano tinha que estar aqui vendo isso. Então compartilha com essa pessoa agora. Se ficou com essa sensação, compartilha com essa pessoa agora. Bora pedalar com a bike ajustada, ter prazer, fazer vários pedais bacana, melhorar o corpo, melhorar a massa muscular, melhorar o condicionamento físico, emagrecer, enfim, ter todos os benefícios da atividade física. E comigo, fica a dica. Valeu!